Alô pessoal, professor Ferreira com mais uma aula sobre frações. Hoje a aula número 5. Nas aulas número 3, nós falamos sobre adição de frações com denominadores iguais e na aula número 4 nós falamos sobre frações equivalentes. Vamos relembrar rapidamente esses dois temas. Adição de frações com denominadores iguais, por exemplo, você tem 1/4 mais 2/4. Você conserva o denominador e opera os numeradores. 1 mais 2, e aqui você tem 3/4. Então, adição de frações com denominadores iguais, você conserva o denominador e opera os numeradores. Se for adição, você opera com adição. Se for subtração, você opera com subtração, ok? Na aula número 4, nós falávamos sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes? Observe o seguinte, se você tiver, por exemplo, o número 6, vamos pegar essa ideia para nós depois irmos para frações equivalentes. O 6 você pode escrever de diversas maneiras. Por exemplo, você pode escrever o 6 como sendo 1 mais 5. Ou você pode escrever também como sendo 3 mais 3. Ou você pode escrever como sendo 2 vezes 3. Você pode até escrever como sendo raiz quadrada de 36 e outras diversas formas você pode escrever o número 6. Então, cada uma dessas expressões aqui, você pode dizer que é equivalente ao 6, porque eles têm o mesmo valor. Essas expressões aqui têm o mesmo valor que o 6. Então, cada uma delas, você pode escrever assim, ó. Cada uma delas é equivalente a 6, ok? Porque elas apresentam o mesmo valor do 6. Esse conceito de equivalência nós vamos utilizar para frações. Observe o seguinte, se você tiver, por exemplo, a fração 2/5, você pode obter outras frações equivalentes a 2/5. Por exemplo, você pode multiplicar aqui o numerador por 2 e o denominador por 2, você vai obter 4/10. Então, essa fração 4/10 tem o mesmo valor que a fração 2/5, e você diz então que essas duas frações são equivalentes. E você pode continuar. Por exemplo, se você multiplicar por 3 o numerador e o denominador, então você vai ter 12/30. 12/30 é uma fração equivalente a 2/5. E assim sucessivamente, você pode obter uma diversidade de frações equivalentes a 2/5, a 4/10, a 12/30. Você também, por exemplo, pode ter uma outra fração, digamos, 3/20, e esta fração também tem, você pode a partir dela obter várias frações equivalentes. Se eu multiplicar por 2 o numerador e o denominador, você vai ter 6/40. 6/40 é uma fração equivalente a 3/20. Significa que se você dividir 6 por 40, você vai ter o mesmo valor que dividir 3 por 20. E assim você pode obtendo diversas frações equivalentes a 3/20. Ora, existe uma fração equivalente a 2/5 e outra fração equivalente a 3/20, que elas vão ter o mesmo denominador. Não sabemos, por enquanto, qual é essa fração ainda. Mas, com certeza, nós vamos encontrar uma fração equivalente a 2/5 e outra fração equivalente a 3/20, que elas vão ter o mesmo denominador. E este conceito de fração equivalente vai nos ajudar na aula de hoje, que vamos falar sobre adição de frações com denominadores diferentes, ok? Então, guarde este conceito. Qualquer fração, a partir de qualquer fração, você pode escrever diversas frações equivalentes à fração inicial. Tá? Então, vamos para a adição de frações com denominadores diferentes. Tá? Tomemos, por exemplo, esta situação aqui, ó. 2/3 mais 3/5. 2/3 mais 3/5.
Se os denominadores fossem iguais, você ia conservar o denominador e operar os numeradores. Mas aqui os denominadores são diferentes. Então, o que é que nós vamos fazer? Qual é o princípio para nós operarmos adição de fração com denominadores diferentes? Nós vamos encontrar uma fração equivalente à primeira e outra fração equivalente à segunda, que tenham o mesmo denominador. Por isso é importante aquele conceito de frações equivalentes. Se você não fixou direito, volte lá na aula número 3, né? Na aula número 4, e vamos trabalhar, fixar bem esse conceito de fração equivalente. Vou repetir. Nós vamos procurar uma fração equivalente a 2/3 e outra fração equivalente a 3/5 que tem o mesmo denominador. Porque nós já sabemos operar a adição de frações com o mesmo denominador. Então, se nós encontrarmos essas frações, na hora que nós estivermos trabalhando com essas frações aqui, é o mesmo resultado de nós trabalharmos com as frações iniciais. Ferreira, mas qual é o denominador? Que denominador é esse aqui? Que vai ser igual, né? Quando você tiver duas frações, você vai fazer assim, ó. Você vai multiplicar esses denominadores. Então, 3 vezes 5, 15. Você coloca 15 como sendo os dois denominadores. Tá? E agora, quem vai ser o numerador de cada uma delas? O numerador de cada uma dessas duas frações aqui. Aí você multiplica o numerador pelo denominador, assim. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 3, 9. Pronto. Esta fração, 10 sobre 15, é equivalente a 2/3. E esta fração, 9 sobre 15, é equivalente a 3/5. Essas duas frações, elas têm denominadores iguais. Então, agora nós podemos operar essas duas frações. Aqui era a adição, lembra? Então, aqui continua a adição. Então, nós vamos ter denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 10 mais 9. 10 mais 9 é 19 sobre 15. Pronto. Então, você pode dizer que 2/3 mais 3/5 é 19 sobre 15. Ok? Repetindo. Quando você tem duas frações com denominadores diferentes, então, você vai procurar duas frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Que denominador é este? Você multiplica os dois denominadores e os numeradores, você multiplica o numerador de um pelo denominador da outra. Agora você tem frações com denominadores iguais e que são equivalentes às frações originais. Basta você operar. Lembrando que se aqui fosse subtração, aqui permaneceria subtração. Ok? Próxima aula a gente continua com mais uma dica sobre adição de frações com denominadores diferentes. Ok? Se encontra por lá.